Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Brasil. Esse é o seu Sir Rob Linux Notícias e vamos lá porque tem bastante coisa essa semana, hein? Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Sir Rob Linux. Resolveram pular o mais rápido possível a versão 666 do kernel Linux, já que isso prejudicaria a adesão de novos usuários ao sistema do Penguin. A Virginia está chegando. Linux Mint 21.3, versão beta, codinome Virginia. Baixe, teste e dê feedbacks para os desenvolvedores. Ele tem o Wine Styler, que é uma nova mão na roda, já que o Wine puro deve ser uma versão muito antiga. Então essa vai te ajudar a instalar uma boa versão. Você também pode mudar o cursor com o update Alternatives, né? Linux Mint é baseado no Ubuntu, mas eles fazem questão de lembrar que o Snap é desativado por padrão no Mint. Então, seu navegador Firefox e outros programas por Snap vêm de repositório .deb comum e não por Snap. O Ubuntu com o desktop LXQT, o Ubuntu, na versão 24.10 de outubro do ano que vem, virá com o Wayland por padrão. Não vão descartar o X11, pois a versão mãe, o Ubuntu com Gnome, não deve descartar tão cedo. Além disso, eles declararam que o instalador será o Calamares e não o UbiKit como o Ubuntu padrão. Fizeram uma recapitulação do passado quando mudaram de LXDE para LXQT e o rebuliço que isso causou, já que tinha que recriar vários programas em Qt para ter mais compatibilidade. E aí agora essas mudanças podem causar algum tipo de rebuliço, mas acho que não tão grande assim. Tem uma grande atualização do Manjaro, e como toda distro baseada no Arch Linux, é bom sempre deixar ele atualizado. Os desenvolvedores já estão dando boas recomendações, como por exemplo, usar o kernel Linux 6.6, porque o 6.5 é o EOL, está no fim da vida. O Firefox é o último, 120. Desktop Plasma 5.27.10. Versão do Gnome é 45.2. Quem quiser usar o GameScope, o que o Steam Deck usa, né? Instale GameScope-Plus, porque sempre envia GameScope mais atual. O comando é GameScope mesmo para executar, mas o pacote se chama GameScope-Plus. Galera que gosta de usar pacotes do AUR, não peçam suporte aos desenvolvedores das distros, nem do Manjaro. Usem AUR por sua conta e risco e peçam suporte lá no próprio site do AUR. A galera do Manjaro está sinalizando no fórum como off-topic assuntos relacionados a AUR. Agora o Wine entrou em versão de candidato de lançamento, e daqui para frente não vai ganhar novos recursos, só resolução de bugs e muitos testes para que a primeira versão do ano que vem, 9.0, esteja em boa forma para ser lançada. Então, o Wine 9.0 está chegando. Em janeiro ou fevereiro estará por aí. Aguardem! Vamos falar de gráficos. Só tem essa notícia, mas ela não é menos importante. Nova versão do drive proprietário da NVIDIA, 535.146.02. Dessa vez eles estão corrigindo trava de alguns sistemas quando usavam o Prime Render Offload, a placa secundária. Programas por Wine pré-configurados para rodar com o Prime Render Offload, a placa secundária, né? Placa discreta, estavam dando trava também. E várias coisas ligadas à GPU virtual também. Mais problemas resolvidos por culpa da suspensão e retorno, que também acabava com a brincadeira dos usuários. O programa NVIDIA Settings estava travando no Wayland, quando o libwayland-client é uma versão mais recente.
Vamos falar deles. Alô, Rod Linux. Red Hot Chili Peppers. Rod Linux para Rob. Alô. Teve uma atualização do programa de jogos Steam versão beta para Linux que achei interessante. Alguns jogos baixavam a versão do Windows e tentavam executar sem o Proton. Não sei se esses jogos são os da Feral, nativos para Linux, que se travassem muitas vezes, eles baixavam a versão do Windows e tentavam executar assim mesmo, claro que dando crash. Deus Ex MD é um que eu verifiquei que acontece isso, mas não sei se é exatamente isso que está acontecendo. Deve ser em jogos não nativos mesmo. Às vezes acontece. O jogo Call of Duty Black Ops 3 dava travas, problemas, quando o jogador mudava de mapa. Nova versão do Proton Experimental, disponível para todos, mas é recomendado ativar em alguns jogos apenas. Por exemplo, esses que ganharam correções. Dirt Rally, versão Windows, agora pode ser jogado em modo multiplayer. Mass Effect Legendary Edition e Injustice 2 ganharam suporte a HDR em sistemas compatíveis, como o Steam Deck OLED, por exemplo. Regressão corrigida em Melt Blood Time Illumina. O multiplayer crashava. The Last of Us Part 1 mostrava problema de VRAM e dizia que o driver estava desatualizado. E etc. O site areweancheat.com fez uma grande atualização da lista de jogos online que agora são suportados no Steam Deck e Linux. Vou falar de alguns agora, mas de repente, semana que vem eu listo todos. Star Seed Dead Zone, Eternal Return, My Hero Ultra Rumble e Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Estava apenas rodando, não tem um suporte para Steam Deck declarado, mas roda, né? Quem tiver, use e abuse. Desenvolvedores do jogo Symphony estão enviando suporte a Linux nativo para Steam de forma experimental, sem compromisso de que esteja em bom estado, mas já é bastante coisa. Eu achei o jogo interessante, hein? A aventura tem gráficos legais, gameplay boa também. Vale a pena pegar. Se a versão Linux não vingar, jogar com o Proton também vai se sair bem. Eles querem que o suporte a Steam Deck fique excelente. Atitude interessante dos desenvolvedores do jogo New Stars. Ou é jogo ou é um interplanetário. Eles estão descartando o suporte a MacOS na Steam, mas demonstraram no último informe que o suporte a Linux e Steam Deck vai continuar, já que trabalhar com Linux é mais fácil do que Mac. Legal! Prova mais ainda que realmente o Mac está perdendo espaço no lado dos games e o Linux só cresce. O Windows não muda, já que é a maioria do mercado que usa, né? Não sai daí porque semana que vem tem mais notícias. Já se inscreve se você ainda não é inscrito. Dê like no vídeo, compartilhe para que outros também possam vir para cá, porque toda semana tem, beleza? Então um grande abraço a todos, fiquem na paz. Valeu!